Bom dia. Será que vocês estão a ouvir? Muito bem. Ok, obrigada. Obrigada. Então vamos começar. Gosto sempre de começar à hora planeada. Bom dia a todas, a todos que vão aparecendo entretanto e bom fim de semana para todos. Hoje temos a Lua em Gêmeos, que é ótimo para fazer esta live, não é? Assim, para tagarelar. E amanhã vamos ter a Lua em Caranguejo, portanto vai ser um domingo para descansarmos, estarmos em família, boa comidinha, no sofá, é o que a Lua em Caranguejo pede. Bem, eu vou também, desde já, pedir-vos desculpa, porque eu vou tentar estar atenta aqui a alguma pergunta que vocês possam fazer, entretanto, a meio, mas não vai ser muito fácil para mim gerir e olhando aqui para as minhas notas, porque eu não me quero perder, quero mesmo trazer aqui informação que seja importante, especialmente dicas para nós lidarmos com esta configuração nestes meses. Mas, entretanto, mesmo no fim da live, se vocês quiserem depois pôr os vossos comentários ou fazer alguma questão, vocês podem fazer e eu nos dias seguintes, assim que puder, vou sempre respondendo, ok? Então, vamos começar a navegar por este tema e eu quero começar por partilhar porque é que tive esta motivação para fazer a live sobre esta configuração de Marte quadratura a Neptuno. Bem, primeiro porque eu considero que ela é extremamente importante para estes meses, quer isto dizer que ela tem um grande impacto. E porquê? Só para trazer aqui alguns elementos astrológicos. Primeiro que ela envolve Marte, e eu acho que Marte tem aqui um papel fundamental este ano, não é? É um dos regentes dos eclipses. Depois esta configuração começou a ocorrer aqui em outubro, e se vocês têm acompanhado as coisas que eu vou escrevendo, estes dois ciclos lunares, outubro e novembro, são super impactantes. Portanto, olá Vanessinha, que é a minha cunhada, que também está aqui, obrigada. Então, estes dois ciclos lunares, outubro e novembro, são muito impactantes para o coletivo, para a nossa vida. Nós vamos ter também o eclipse solar já na próxima semana, a 25 de outubro, e depois temos um eclipse lunar a 8 de novembro. Marte também vai ser o dispositor deste eclipse solar da próxima semana. E depois, o que é que acontece? Esta configuração que se vai arrastar há alguns meses, e portanto não estamos aqui a falar de uma combinação planetária que é sentida pontualmente, não, ela vai-nos aqui afetar estes meses. Ela ocorre nestes meses quando o Plutão, que entretanto ficou direto em outubro, vai começar a fazer a sua última viagem pelo signo de Capricórnio, onde começou em 2008, quando ocorreu, deu início uma grande crise financeira, não é? E agora estamos a terminar aqui este ciclo de Plutão em Capricórnio com uma crise que se calhar dizem ainda pode ser pior, a juntar-se mais a guerra e tanta desgraça que nós vemos por aí. E, portanto, Plutão vai entrar em Aquário em março, a última passagem também deste Marte quadratura a Neptuno. Então, eu acho que realmente entendermos esta configuração vai-nos ajudar a navegar nestes tempos, nestes meses, que vão ser meses que eu também diria que temos que refletir bem nas nossas ações, nos nossos comportamentos, nas nossas decisões, e não vai ser um processo fácil porque há muita destruição até da realidade que nos vai afetando. Depois, outro dos fatores que me motivou é porque nós sabemos que nem todas as configurações nos afetam a todos da mesma forma, não é? E há configurações que afetam uma pessoa de uma forma mais forte do que outra, isto depende sempre do nosso mapa astrológico. E também há pessoas que podem viver uma configuração só na sua expressão mais positiva, outras mais na expressão menos positiva. Mas eu tenho sentido fortemente esta configuração. Comecei a sentir ali finais de setembro, início de outubro. E o que eu comecei a sentir, não é? No início comecei a sentir até um cansaço grande, um desgaste, acompanhado até de alguma desmotivação para coisas que eu
sempre gostei tanto de fazer e gostava. E, e depois comecei a perceber que realmente, se calhar eu também estava a fazer aqui alguma confusão ou até uma própria má interpretação do meu estado. E depois percebi que esta configuração, não é? E faz todo sentido, que nos livros dela também nos fala muito de caos e de confusões que se podem arrastar, não é? E levar-nos a perder o norte, E então eu achei, ok, então se há algumas pessoas se possam estar a sentir também como eu, e como eu estou a tentar aqui encontrar também a minha forma de navegar melhor que posso no contexto desta combinação e neste contexto todo, vou tentar, então, vou também partilhar isso e trazer aqui algumas dicas. Então eu vou terminar esta live com essas tais dicas, essas situações mais frequentes que se podem manifestar, não é? Porque eu nunca vou conseguir personalizar isso, tudo depende do nosso mapa, não é? Mas vou trazer aqui algumas dicas. Sim, e depois, tinha aqui uma nota que posso já dizer. Esta configuração também às vezes nos deixa um bocado abananados. Porquê? Porque nós estamos aqui a falar do ser humano que é extremamente racional, não é? E gosta de classificar as coisas e ter as coisas muito organizadas, não é? E começar coisas com princípio, meio e fim, não é? E esta configuração mostra-nos que a melhor forma às vezes de lidarmos neste tempo é exatamente percebermos, ok, a mente racional aqui não está a ser... para algumas situações eu não a consigo usar, né? Porque há realmente confusão, distorção, mas há aqui um elemento muito importante e que tem a ver com o lado mais positivo desta configuração, porque todas têm, e que até pode ser muito especial, e é exatamente usar mais o lado neptuniano, que estamos a falar aqui mais da imaginação, da fantasia, de seguirmos um chamamento. Neptuno é o planeta na astrologia também está ligado à espiritualidade, mas não tem que ser sempre necessariamente a espiritualidade, muitas vezes tem que ser, percebemos que, ok, se a mente racional às vezes não está a funcionar bem, está a funcionar por trás de outras coisas que nós podemos alimentar, então a imaginação, e percebemos que até podemos ter e passar nestes meses e ter grandes flashes de grande inspiração e que nos podem nos levar por um caminho diferente e especial, ou então integrar para aquilo que nós fazemos essa componente que é tão essencial e que dá uma dimensão mais especial às coisas e não tão tipo em caixinhas. Depois, o terceiro ponto que fez com que eu achasse que também era importante falar deste tema, e isto já foi uma coincidência deste dia e tudo, é que esta configuração começou em outubro, e quando as configurações começam, ou seja, aquela primeira passagem, é como se nós lidássemos com qualquer coisa desconhecida, neste caso uma energia que começa aqui a abaixar e destabiliza-nos e nós ainda não percebemos bem o que é que vem daí. E agora depois vamos ter esta passagem outra vez, esta configuração fica novamente ativa em novembro, não é? Já depois do eclipse solar. Mas, e entretanto, Marte, que é tão importante porque ele define muito as nossas ações, aquilo que fazemos, ele vai ficar retrógrado. E nesse período em que vai estar retrógrado, ele vai estar retrógrado dia 30, ele vai continuar a fazer essa quadratura a Neptuno. Então é interessante estarmos aqui a falar agora, não é? Trazer esta informação toda. E depois, e depois já estamos um bocadinho mais conscientes e estamos a perceber melhor como é que as coisas se estão a manifestar à nossa volta, não é? Energeticamente, e como é que nós também podemos, então, navegar melhor. Portanto, pode ser que nos ajude, resumindo, a passar por os próximos meses, assim, relativizando mais as coisas e percebendo que se calhar eu até nem estou tão desmotivada ou até nem estou deprimida, simplesmente, ok, estamos aqui. E a imagem que eu acho muito interessante para este Marte e Neptuno é, considerando que Marte é as ações, né? Eu luto, e Neptuno é o deus dos oceanos, imaginem, ok, um barco
aqueles barcos antigos dos descobridores, a navegar no oceano, mas a passar ali por uma turbulência, por umas ondas. Ele até tinha ali um norte, tinha uma direção, mas entretanto neste momento é como se estivesse sempre a ajustar as velas, sempre a ajustar as velas. E às vezes pode até significar que, ok, abandonamos ali um percurso e vamos ali por outro, e que isso não seja natural, necessariamente mal, não é? Como se diz, Deus escreve certo por linhas tortas, e às vezes, não indo por um caminho, podemos ir por outro, não é? Aqui, este período exige-nos muita flexibilidade, muita adaptação. Marte está em Gêmeos, e até pode ser que não seja assim tão mal, e mais, até pode ser que, ok, por este caminho onde vamos parar, vamos descobrir algo especial, não é? No mar passamos ali, olha, afinal está aqui uma ilha espetacular que entretanto descobrimos e colocamos na nossa viagem. Ok, então, ir mais na onda, diz a Filipa, sem querer controlar, exatamente, isso é uma boa dica e que bem alinhada naquelas que eu digo, que é exatamente o alinhamento das velas. Ok, então falei-vos aqui da minha motivação. Agora vamos começar aqui então a explorar mais esta configuração. Mas eu queria também explicar aqui uma coisa. É a forma que eu me vejo. Ok, a astrologia é uma linguagem que acaba por ser, ajuda-nos a ter um mapa, não é? Um mapa nas nossas mãos. E que o grande valor da astrologia está na parte do autoconhecimento, não é? Estamos a falar na análise do nosso mapa, mas quando estamos a analisar os ciclos, como estamos agora a analisar esta configuração específica que está em trânsito, é assim que se diz, o lado terapêutico não é, ok, nós justificarmos o que estamos a sentir por causa de uma configuração e isso fazer com que, ok, é por causa disto que está nos céus, então não faço nada, não é? É importante, ok, percebemos esta correspondência, mas o lado mais terapêutico da astrologia é que ela também, pelo simbolismo que nós damos a cada planeta, a cada configuração, ela ajuda-nos exatamente a perceber como é que eu posso integrar estas energias, porque quando uma configuração aparece, né, na minha perspectiva, ok, e para quem acha ou sente que toda a vida, o universo, todos os organismos, tudo o que acontece tem uma certa ordem por trás, que as coisas não é tipo caótico, né? Se fosse caótico não havia a primavera, o verão, o outono, o inverno, não havia um conjunto de coisas que nós vivemos que são cíclicas, né? Tudo é cíclico e tudo num sentido evolutivo. Então, quando aparece uma configuração no céu, ela no fundo o que nos diz é assim, agora é um tempo em que é preciso integrar estas energias. E se nós a integrarmos, né, aprendemos, né, nós estamos a evoluir mais um pouco na nossa vida, e também vamos aprender, vamos conseguir navegar melhor, porque é como se, ok, este é o tempo em que nós temos que integrar estas configurações. Só que analisar uma configuração é complexo porque nós temos que ter em conta o contexto, e esse contexto é outros ciclos que estão a ocorrer, não é? Temos que ter outros fatores que eu também vou explicar. Mas, ok, quando essa configuração aparece, então o objetivo é, ok, como é que eu vou conseguir integrar estes dois planetas? E neste caso especificamente, porque estamos a falar de Marte e Netuno, como é que eu vou integrar estes dois? E é isso que nós também vamos aprofundar. Mas para entendermos aqui, antes de irmos especificamente a Marte, Netuno e depois às tais dicas, é preciso ver que esta configuração ocorre neste grande contexto, que é um contexto crítico, não é? Acho que nenhum de nós pode negar. Houve muitos outros contextos críticos na humanidade, certamente, mas eu tenho 50 anos, nunca senti uns tempos tão intensos, não é? Pronto, é a minha perspectiva também. Mas este contexto, mesmo astrologicamente, e aquilo que eu vos disse, né? Estamos a caminhar para este período, para Plutão a fechar este capítulo onde começou em 2008, né? Com a tal crise, a entrar em Aquário em março.
os eclipses. Portanto, esta configuração ocorre num contexto crítico, intenso e destabilizador. Em termos de duração, ela vai de outubro a março, portanto, eu já disse, portanto, começou em outubro, vamos ter novamente agora esse impacto grande aqui em novembro, portanto, toda esta informação é importante de integrar. E aqui, em termos de duração, ok, em outubro lido com esta energia pela primeira vez, em novembro, se calhar, já tenho aqui as minhas ferramentas, e quer dizer que em março muita coisa vai acontecer, em 2023, ou seja, ou parece que muita coisa se fecha deste período mais turbulento, não é? E como se agora tivéssemos, um pouco a navegar neste caos, mas que este caos vai estar realmente aqui a ser decisivo. Por isso é que eu, num vídeo que eu fiz, né, estive a refletir nisso, eu vi, transformações mais definitivas, mas isto é tão complexo que às vezes nem conseguimos ainda perceber bem. Mas quer dizer que em março nós vamos, se calhar, perceber melhor o que é que resultou disto tudo, onde é que nós estamos a entrar nessa tal nova ordem que se diz quando Plutão entrar em Aquário, que ainda ninguém pensava o que é. E é isso. Então, temos os planetas envolvidos numa quadratura. E falando agora aqui um bocadinho neste aspecto de quadratura. Ok, as configurações aparecem no céu. Ok, temos que integrar aquela energia. E depois os planetas relacionam-se segundo diferentes aspectos. Quando estamos a falar num aspecto de quadratura, né, estamos a falar naquele aspecto que é dos aspectos mais difíceis, mas é importante perceber, por ser exatamente o mais difícil, é aquele onde o resultado pode ser mais extraordinário, ou seja, porque nós não criamos nada e nós vimos na nossa vida, né? E com os aspectos na astrologia, que são os chamados aspectos mais softs, os trígonos, os sextis, quando eles aparecem, muitas vezes nós não estamos num processo de criação ou não criamos nada muito forte com aquelas energias, simplesmente estamos a gozar de um período bom. Então, temos agora aqui este aspecto da quadratura e o que ele traz dificuldade. Diz-nos, que vamos levar algum tempo a integrar estes planetas, a tentar perceber como é que na nossa vida integramos então as nossas ações, aquilo que fazemos com esse lado neptuniano que busca algo especial ou que precisa integrar qualquer componente especial, mais imaginação, mais fantasia, trazer qualquer coisa especial para a nossa vida. Então, quer dizer que nós vamos levar mais algum tempo a integrar estas duas energias, mas também podemos criar, daqui a resultar em coisas verdadeiramente especiais. Então isto depois vai se manifestar na nossa vida, depende onde é que nos estamos a viver, porque às vezes podemos estar a viver no plano das relações e das parcerias, outras vezes no plano mais financeiro, então temos então que usar estas energias para melhorar os nossos produtos, os nossos serviços, e tudo isso vem de uma vontade ou uma necessidade também de ganharmos mais dinheiro. Podemos estar a viver estas duas energias na parte, por exemplo, na área da saúde, e aí estamos nós estamos a ajudar alguém, estamos a ter um papel mais tipo de missão e salvador, né? E ajudar, ou então nós temos que olhar, se calhar, para qualquer questão de saúde que temos de uma forma mais holística e espiritual também, não de todo fugindo à ciência, mas integrando mais qualquer coisa que nos faça compreender o assunto de uma perspectiva maior, não é? Portanto, há várias formas que depois vocês podem tentar perceber, mesmo não sabendo da astrologia, vocês vão perceber onde é que se calhar agora se sentem às vezes um bocadinho mais desorientados e onde parece sempre a lutar e às vezes os resultados não aparecem logo. Ou então, na expressão mais positiva, vão perceber, onde é que eu estou a sentir um chamamento para fazer qualquer coisa especial, onde estou a sentir um vazio e eu tenho que trazer qualquer coisa especial para ali, qualquer coisa especial para aquela área de vida. Então vamos então ver agora o que é um pouco pegar em Marte, em Neptuno, na quadratura, não é? E depois passar logo aqui para as dicas, porque para mim acho que é o mais importante mesmo que eu queria partilhar com vocês, e especialmente para quem também me possa estar a ouvir e não esteja tão ligado à linguagem da astrologia. Então,
Marte, na astrologia, é o grande guerreiro, não é? Todos nós somos guerreiros à nossa maneira e temos um Marte num signo que nos diz como é que nós lutamos pelas coisas, por aquilo que desejamos, como é que queremos fazer para conquistar as coisas. Portanto, algumas palavras-chave para Marte são as nossas ações, os passos que nós damos, a forma como fazemos as coisas e, de certa forma, como as coisas avançam, não é? A energia de Marte ok, como é que eu faço e vou avançando. Marte em trânsito, não é? Que vai mudando de signo, diz-nos, ok, agora as coisas tendem a avançar mais por aqui, ou esta energia de Marte neste signo influencia a forma como eu faço as coisas. E o que é que acontece? Marte, já para dar aqui um contexto, entrou em Gêmeos 21 de agosto e vai estar neste signo muito tempo, até 26 de março, ok? Quando Marte entrou em Gêmeos, ali em meados de agosto, logo aí, o que é que significou? Ok, Marte em Gêmeos tem um lado muito positivo que é trazer mais versatilidade, ou seja, e permitir fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. O Marte, em termos de signos, ele está muito bem no signo, por exemplo, Capricórnio, quem nasce com Marte em Capricórnio ou com Marte em Carneiro. Porquê? Porque se Marte tem a ver com as nossas ações, com os nossos passos, e estes são signos cardinais de foco num determinado objetivo, aquela energia vai toda para naquele sentido. Como nós temos estado a viver Marte em Gêmeos já de agosto, o que é que acontece? É como se nós tivéssemos a sensação de termos que avançar em várias frentes. Este Marte em Gêmeos, já só por si, ainda nem falando da quadratura a Neptuno, dá-nos aqui um período, ok, que nos ajuda-nos a ser versáteis, aspecto positivo, a integrar várias informações e criar daí qualquer coisa e avançar nesse sentido, não é? Juntando várias coisas. Marte em Gêmeos também nos fala de que para avançarmos é importante também termos bons contactos, sociabilizarmos, eventualmente usarmos as redes sociais, mas essencialmente Marte em Gêmeos também começou a trazer algum desgaste mais mental, porque, ok, é como se, ok, agora é tempo de fazer muitas coisas, tratar vários assuntos. O que é que acontece? Este posicionamento já é um bocadinho desgastante em termos intelectuais, não é? Mas não nos esquecemos das coisas boas, versatilidade, a curiosidade que nos puxa a ir aprender mais qualquer coisa, por exemplo. Quando Marte aproxima-se da quadratura a Neptuno, a coisa começa-se a complicar e ele aproximou-se, ele fez essa quadratura exata em meados de outubro. Ao aproximar-se, parece que começamos, ok, estávamos a fazer várias coisas, ou envolvidos em várias coisas, mas parece que mas podemos ter tido alguma sensação as coisas não avançavam, ou alguns projetos, ou algumas coisas que estavam a avançar um determinado caminho começam a ficar na maionese, né? Nem andam para a frente, nem andam para trás, e depois o desgaste e alguma falta de motivação, não é? Que eu vou falar. Portanto, então, Marte ali em meados de outubro começou-se a aproximar de Neptuno, começamos a sentir esse embate sempre, começamos a sentir a energia pela primeira vez e às vezes pode ser de forma menos positiva. E vamos agora ver um bocadinho o Neptuno então para suportar isto que eu estou a dizer. O que é que significa Neptuno? Portanto, Neptuno é o deus dos oceanos, por exemplo, assim, na mitologia também, mas ele tem aqui, ele normalmente está associado às coisas que não têm limites, não têm princípio, não têm fim. Imaginemos dois mundos que se cruzam, mas não sabemos quando um começa e quando o outro acaba. Daí que ele está ligado ao plano mais espiritual, não é? Onde é que ele começa, onde é que ele acaba? Está ligado muito à fantasia, à imaginação, à capacidade de integrarmos as coisas todas e tudo, informação, imagem, conhecimento, contactos. Imaginem que ele é o oceano onde tudo navega, ok? Então, mas o que é que acontece? Portanto, está muito ligado à fantasia, à magia, ele próprio à magia. Nunca me esqueço, por exemplo, o David Copperfield tem um Neptuno fortíssimo na casa 2 que tem muita relação com ele, esse fator da ilusão e de fazer desaparecer grandes objetos. Pronto, tem muito essa relação, Neptuno tem muito esse elemento da magia, e daí que
também esta configuração difícil tenha também esse lado mágico. E é esse que nós temos que tentar manifestar, não é? Ou encaminhar nesse sentido. Que magia é essa que eu posso também trazer para a minha vida? Se Marte realiza, muitas vezes Neptuno tem um efeito, este é o tal efeito negativo, de negar. E aí uma das coisas que eu comecei, engraçada, a sentir foi, não sei se alguém se vai identificar, aquilo que eu costumava fazer, comecei a achar então que não tinha motivação para fazer, ou que nem sequer não tinha capacidade para fazer mais coisas do que estava já a fazer. É verdade que Marte em Gêmeos traz muita agitação, se nós temos muitos projetos, começamos a sentir que não conseguimos dar conta do recado todo. E então, eu comecei a pensar, ok, não sou capaz de fazer isso, não vou ser capaz de fazer mais consultas, comecei a cancelar as consultas também, todas até ao final do ano, porque tinha outros projetos. E assim, não quer dizer que não haja aqui uma certa razão e às vezes podemos estar a sentir cansados ou com muita coisa e temos que pôr algum limite que é difícil, não é? Com este Neptuno. Mas depois eu comecei a perceber, espera lá, eu estou a cancelar algumas consultas, às vezes estou a ter aqui alguns buracos no dia e parece que continuo-me cansada, parece que ainda tenho que fazer menos e comecei a perceber, ok, esta distorção da realidade. Será que o que é que por trás disto está mais, não é? Porque às vezes, se calhar, nós até precisamos de ter alguns momentos, sim, ou de relaxar mais, que no fundo são esses momentos que nos ajudam também a trabalhar mais o elemento da imaginação quando estamos em relax, né? Em meditação, simplesmente a observar, a contemplar. Mas é importante estar atento a estas coisas, porque às vezes eu diria que algumas pessoas podem sentir um bocadinho perdidas, ou tipo, o que eu já faço, o que eu estou a fazer não está a fazer sentido. E temos que tentar perceber, bem, isto pode ter... É mesmo assim? Ou simplesmente há aqui mais qualquer coisa que eu tenho que aprofundar, não é? E não necessariamente levar-me a tomar uma decisão mais radical, porque se calhar não é bem por aí. Portanto, isto eu acho que é interessante. Portanto, aqui nesta página tinha aqui esta quadratura, basicamente pede-nos agora que sejamos capazes de integrar estas duas energias, não é? Este Marte e Neptuno, que é as ações com este lado mágico, mas também distorcido Neptuno, mas também de dádiva e entrega, né? Num processo que vai levar tempo, né? Estamos a falar na quadratura, mas já lidamos com já estamos a lidar com esta energia agora, portanto agora já estamos a caminhar para aquele momento, ok, então o que é que eu vou fazer, como é que eu vou navegar aqui de uma forma mais criativa? Exato, e depois coloquei sim, mas confiamos também que nos pode levar a criar coisas especiais, portanto, e aí eu já falei nisso também, ok. Daqui podem resultar coisas, aliás, e Neptuno tem relação com os sonhos, com as fantasias, e se este aspecto também nos fala aqui, temos que estar um bocadinho alertas em não criar demasiadas expectativas e fantasias em cenários que podem não se vir a concretizar, não é? Por outro lado, ao mesmo tempo também diz, sim, sonha, fantasia, porque se não sonhares e não fantasiares, também o que é que vais criar de especial, não é? Portanto, às vezes é muito... E eu tenho aqui... Nós não podemos ter medo de nos desiludir. Isto é talvez uma mensagem importante. Olha, Ana, querida... Há uma certa frustração. Sim, exatamente. E essa frustração... Tenho aqui também para aprofundar, resulta da dificuldade de integrar às vezes estas duas coisas, em que a nossa imaginação se calhar está a trabalhar, queremos fazer coisas, né? E a imaginação está ali, ela não está ela pode parecer que está a atrapalhar, não é? De certa forma, ela está ali, não é? A inundar-nos, e a nossa frustração vem porque está a ser ainda difícil integrarmos estas duas coisas. E às vezes, claro, podemos estar a viver uma situação em que resulta mesmo uma frustração. Mas aí, e eu tenho pensado nisso, né? E nessa questão da frustração, às vezes de nos desiludirmos, que nos depois dá-nos medo de voltarmos a arriscar. E a ideia que me veio foi mesmo esta. Sentimos que nada daquilo que nós fazemos é em vão.
Porque às vezes a frustração vem, ok, não consigo, ou não consegui, ou isto não resultou, ou tinha este projeto e não andou para a frente, e então sentimos aquela frustração, como quem diz, pá, perdi tempo nisto, gastei a minha energia. É assim, nada é em vão. Quantas vezes eu vejo que, ok, aliás, quando nós estamos a empregar a nossa energia, né, mesmo que as coisas não resultem, o que nós depois percebemos é que aquilo fez parte de um processo para chegarmos à frente a algo especial ou a uma solução, ou para, e isto tem muito a ver com este aspecto, que é servir-nos para reorientarmos aquilo que precisou de ser reorientado. E não quer dizer que nós estivéssemos errados. Pode ser que seja o próprio contexto que está-nos a pedir isso, por exemplo. Imaginemos uma pessoa agora que, ok, começou a trabalhar no seu sonho nestes anos do Covid, né? Muitas pessoas, eu tenho clientes que eu acho que fazem coisas fantásticas, adoro vê-las nas redes sociais, a reinventarem-se, vídeos e pessoas, e que investiram por esse caminho, por esse chamamento. E agora vem uma crise financeira, imaginemos e a pessoa põe em questão, ou não, se é capaz, não é, se tem que continuar, se tem que voltar ao antigo, bem, coisas um bocadinho mais radicais. Mas às vezes, e isto às vezes pode servir, ok, é preciso uma reorientação, algum tipo de ajuste, não necessariamente ter que ser abandonar. E esse reajuste vai levar-nos certamente a qualquer coisa que nós precisávamos. E aquilo que fazemos e que não deu resultados, nunca nada foi em vão. É assim que eu tenho lidado e visto isso. E tenho alguns exemplos que já me aconteceu, tipo, por exemplo, queria abrir um curso ou queria fazer qualquer coisa e não tive, por exemplo, as pessoas e não me deu. E pensei, olha, preparei aquilo, ou já preparei uma parte, olha, nem vou com aquilo para a frente. Se calhar não vou com aquele, mas aquele processo que eu tive de preparar deu-me ideias para o outro. E foi, e acontece, ou conheci alguém que vai querer seguir outras coisas. Pronto, também foi. E isto é muito engraçado. E, por exemplo, até vou-vos dar um exemplo também que me aconteceu ontem. Ontem ia para um evento, e era um evento que eu estava tão entusiasmada, cheia de expectativas, porque eu sei que me iria divertir, ia ver pessoas que não via há uma data de tempo, portanto já estava na minha cabeça planeado aquilo. Meto-me no carro, na autoestrada, o carro começa-me a dar um sinal, um carro que faz as revisões de tudo, a dizer que o motor estava em alta temperatura. Bem, fiquei em choque, olha. Fiquei em choque, na altura era com medo, não é? Do que é que a meio da autoestrada. Lá consegui encostar o carro, tive que chamar o reboque. Resultado, grande frustração porque não fui àquele evento que eu tanto estava à espera. O que é que eu fiz? E já com esta consciência, ok, pronto, olha, já nada a fazer, nem vou estar a chorar. O que é que eu posso fazer entretanto agora? Olha, vou aproveitar e vou preparar a live da manhã porque já só tinha amanhã para o fazer e pronto. E espero que... E realmente acabei por preparar melhor, né, nestas dicas e coisas são aqui mais organizadas e se calhar isso até vai ter um impacto bem mais positivo no mundo, se calhar trazer uma informação que vos ajude, muito mais importante que aquilo que eu iria fazer e também eu vou me sentir mais feliz. Portanto, às vezes é assim, as coisas acontecem assim, não é? Vai para um caminho para o outro e nós temos aqui então que nos ir reajustando. Então, vamos passar aqui para as dicas, né? Que horas são? Ok, vamos passar aqui para as dicas, que é assim que eu quero terminar a live, né? E deixa-me cá ver, entre os sonhos da grandiosidade e realidade. Exatamente, também, Ana, porque essa dimensão de qualquer coisa grandiosa vem de Neptuno, não é? Dos sonhos, de uma missão. Aliás, uma das formas que eu que tinha aqui para acabar a live, mas posso trazer já, é assim... às vezes lembro muito sempre daquilo que se diz, né? Do caos nascem as estrelas. E no outro dia também estive a ler um livro interessante. Aliás, comecei a fazer isso de manhã, trazer de manhã alguns livros inspiradores, só para ler ali umas passagens, né? Que isto foi uma dica que também encontrei bem. Boa. E então que dizia que o nosso subconsciente procura sempre o bem maior, um propósito. E o Netuno também tem muito a ver com o subconsciente, que é aquele oceano onde nós temos cá tudo, as nossas crenças, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos sonhos, as nossas fantasias, os nossos dons, tudo está para aí. Né? E agora é um momento em que nós podemos, em que é importante alimentar então o nosso consciente, né? Com imagens, com vídeos, muito neptuniano, motivadores, coisas que nos inspirem, porque assim
manifestamos mais facilmente o melhor. Ok, e o que é que eu estava a dizer? Sim, é quando, quando o caos está maior, não é? E como agora, por exemplo, o caos coletivo, tanta coisa a acontecer que uma pessoa já nem vale a pena, e tantas notícias que eu podia trazer que se encaixavam para aqui, e há umas delas que eu ainda queria trazer, mas quando o caos é maior, não é? Eu acho que é quando o ser humano tem um chamamento maior, ou sente esse chamamento maior. Eu preciso ajudar o mundo, eu preciso fazer algo, eu preciso pôr aqui qualquer coisa que eu tenho dentro de mim, um conhecimento, uma skill, para ajudar o mundo, não é? E nós todos temos ajudado de diferentes formas, as formas todas, e todas têm valor, e aliás, uma das coisas que o Covid, das lições que eu acho que nós temos tirado do Covid, todas as profissões, todas têm a sua importância, todas são especiais, nós precisamos de todos, a energia neptuniana. E então, no meio da confusão, é quando podemos sentir esse chamamento maior, essa vontade de fazer qualquer coisa grandiosa. E se é com amor, eu diria então, é porque vem de uma força maior. Então, e nós seguimos sem medo, e se não for por ali, não for dar os resultados que estamos à espera, se calhar vão dar outros maiores. Ok, então vamos aqui às dicas. Primeiro, uma básica é, esta configuração traz muita falta de concentração, ou pode levar-nos, facilmente nós perdemos a concentração, perdemos o foco. Eu dou por mim às vezes, saio do escritório, vou dar uma volta à casa porque ia buscar não sei o quê, e entretanto cheguei ali à sala, já nem sei o que é que estava a fazer. De repente dá-me vontade de fazer uma publicação, eu estava a fazer qualquer coisa que era importante, de repente dá-me vontade de fazer uma publicação, começo a fazer ali qualquer coisa e depois penso, pá, não vou fazer isso, já me desfoquei, ou vejo um sinal no computador de desfoco. E o que é que acontece? Se nós não estivermos atentos a isto, não é? É também importante estar inconsciente, porque nós desgastamos mais facilmente a nossa energia, que Marte e Neptuno pode nos enfraquecer pelo desgaste que está energético. Aumenta o cansaço e também vai aumentar a sensação de frustração, porque chegamos ao final do dia e perdemos em montes de coisas e não realizamos aquilo que queremos. Então aqui uma dica é, ok, quando começamos a fazer uma coisa que não estava ali num plano, ou que saímos daquela direção, porque a coisa é muito subtil, há qualquer coisa, basta nós falarmos no assunto que depois vamos, eu quero mesmo perder tempo aqui, é mesmo este tempo necessário que eu devo. É este tempo, eu quero perder tempo aqui, pronto, basicamente é isso, né? Ou é melhor não perder tempo aí porque já me estou a desfocar e devo voltar ao meu caminho. Portanto, isto é importante estar atento a estes sugadores de energia, e às vezes eles vêm de várias formas e nós, ok, temos que depois pôr ali o limite ou ter estes mecanismos de alerta. Outra coisa é o fator neptuniano, traz muita indefinição. Depois manifesta-se em indecisões, pode-se manifestar, estamos a viver uma situação que está confusa, está indefinida dentro de nós, não sabemos se fazemos isto, fazemos aquilo, e aliás, porque Marte em Gêmeos é um signo dual, podemos muitas vezes estar a lutar entre dois caminhos, dois planos, e às vezes até temos que levar os dois para a frente até perceber depois qual é que vamos agarrar. Mas podemos ter muito viver qualquer coisa que esteja indefinido. Um projeto, as nossas próprias decisões, uma relação, não é? Uma parceria, continuo com esta parceria, não continuo com esta parceria, também porque há aqui o tema das parcerias e das relações também tem sido muito importante neste mês de outubro, mês de balança e dos relacionamentos, partes profissionais. Então isto traz-nos esta confusão, esta sensação de sentirmos-nos tontos, perdidos, não é? O nosso barco começa ali, não sabe qual é que é melhor, onde é para aproveitar, ou até pronto, está tão agitado que está ali um bocadinho até a esperar que algo aconteça, não é? Portanto, dá-nos a sensação também que às vezes nos sentimos impotentes para resolver as coisas, ou até mesmo incapazes. Então, mas temos que perceber, ok, não, mas isto também é este momento. E porque, lá está, não é usar tanto esta parte racional de querer começar e terminar, é um bocadinho deixar-me ser conduzido. E aqui, claro, que depois isto é tudo muito pessoal, porque pode haver, e eu vejo nestes meses, que pode acontecer realmente, ok, esta confusão, alguns movimentos, algumas indecisões, algumas coisas que tínhamos em caminho e que já vêm de trás, Marte rege chamado Nó do Sul, que é aquilo que está ongoing,
E temos que abandonar, e poderá ter que ser mesmo por isso, e nada é em vão, não se esqueçam, não é? Pode-nos ajudar. Porque no fundo é e redirecionar-nos para aquilo que realmente interessa, não é? Isso pode ser, então isso pode realmente ser este agora, e quando Marte entrar retrógrado, nós começamos a ganhar, a amadurecer ainda mais aquilo que se calhar vamos poder ter mesmo que abandonar, né? E depois este equilíbrio solar que é Escorpião é sempre a transformação, e normalmente a transformação vem porque tivemos que assumir uma perda qualquer, né? E daí uma transformação. Mas também, não é? Depois depende muito do contexto, e daí está, aquelas pessoas têm sonhos ou estão numa situação indefinida, se mantêm ou não mantêm, não é? Mas aí depois há várias coisas a ponderar, e às vezes pode ser, ok, a pena não abandonar, mas ajustar as velas, ver o que é que eu tenho aqui que integrar para rumar aqui para um caminho mais fácil, não é? Ou então, ok, isto não vai estar a correr à minha maneira, da forma como eu estava a pensar, mas eu vou deixar-me conduzir e vou confiar, né? Confiar, Neptuno, ordem maior, universo, podemos associar a Deus, forças maiores, e às vezes há coisas que vão se dissolver, porque Neptuno é engraçado, ele dissolve. Então às vezes muita atrapalhação, muita coisa indefinida, às vezes isto pode acontecer tão simples quanto depois quando este nevoeiro passar, é como se sabem quando um céu, depois de repente vêm as nuvens e parece que tudo passou, às vezes também pode ter esse efeito. Mas em novembro, como vamos estar aqui com o Marte, com a quadratura a Neptuno, vamos estar aqui a trabalhar muito agora, a partir de que Marte fica retrógrado, portanto, final de outubro, 30 de outubro, penso eu, depois ali até 16 de novembro, já depois do eclipse solar e depois do eclipse lunar, eu acho que já vamos estar a perceber melhor a ordem e para onde é que realmente temos que navegar, até porque em dezembro e em meados de dezembro, depois entramos com o Sol em Sagitário. O Sol Sagitário traz o sentido, e com o Mercúrio em Sagitário, não me lembro bem, mas também é em meados de dezembro, ou seja, ainda antes do tal março, onde então parece que já integramos e percebemos melhor para onde é que realmente isto fluiu, mas talvez outubro e novembro sejam mesmo os meses de maior impacto, e nós vamos dando o nosso melhor, porque há coisas que podemos não controlar, há pessoas, obviamente, em grande sofrimento, e nem trago esses cenários tão extremos. Estamos aqui a falar de dicas para coisas que nós conseguimos controlar, e se navegarmos nestas situações, somos eu acho que somos uns felizardos também, não é? Ok, então nessa parte em definição, aquilo que estiver agora em definição serve um propósito de nos ajudar a fazer algum tipo de reorientação, acerto nas velas do nosso barco. É confiar, Neptuno também é muita entrega, é confiar. E aqui há um fator de, ok, eu não vou racionalizar, eu vou confiar. Pronto. Com a complexidade é que é, ok, mas com consciência também dos vários resultados que podem vir, não é? E não sofrer com isso, confiar. Agora, comportamentos escapistas. Bem, Neptuno, quando está forte num mapa e com alguns aspectos desafiantes, muitas vezes faz parte de pessoas que têm, sei lá, uma alma de artista, de músico, de poeta, portanto, sempre em contacto com algo mais subtil, mas também na juventude aparece nos mapas daquelas pessoas que tiveram muitos comportamentos escapistas, não é? E estamos a falar de adições de álcool, drogas, e Marte e Neptuno até iria falar das questões sexuais. Mas para isso, por exemplo, este assunto que tem muito vindo da baila os abusos sexuais na igreja tem tudo a ver aqui com este Marte e Neptuno, que é uma distorção, ou seja, é um abuso sexual completamente. Neptuno infiltra-se, Marte tem a ver com a sexualidade. Mas então, esta questão dos comportamentos escapistas, é assim, às vezes até podemos criar no meio destes meses a nossa bolha, e isso é extremamente positivo, ser até uma atitude escapista, não é? E há muitas pessoas, por exemplo, que optam, e eu concordo, embora eu não reaja assim só porque eu não consigo, que é, ok, não vejo notícias, eu crio aqui a minha bolha, porque isso afeta-me muito, eu crio aqui a minha bolha, e vivo aqui no meu mundo, onde eu criei o meu equilíbrio, e eu acho isso que é uma ótima opção. É?
Mas eu gosto de estar a par do mundo, eu confesso, minha lua em Aquário, gosto de ver as coisas, sofro um bocado com essas coisas, mas também me permito algum distanciamento, quero compreender o que é, quero compreender às vezes as coisas e preciso, olhem, é como eu faço. Mas voltando aqui aos comportamentos escapistas, esta sensação de frustração, de não ser capaz, pode acentuar mais vícios, isto num lado mais negativo, ou de querer fugirmos à realidade, pronto. E às vezes pode ser dessa forma tal positiva, queremos uma nossa bolha e isso aguenta-nos, firma-nos, está certo. Outras vezes é importante, muitas vezes estes comportamentos e esta energia neptuniana que está forte e não está integrada, ela fala-nos de vazios, um vazio na alma, uma tristeza, de nada é especial, não faço parte deste mundo, o meu mundo é noutra dimensão. Mas é assim, nós estamos aqui na Terra, não é? Nós temos de trazer essa dimensão aqui e isso só pode ser feito seguindo um sentimento, um chamamento que nós temos que ver onde é que ele vem de nós. Ou se não o temos, não é? Porque nem podemos não estar com nenhum sonho ou qualquer coisa em vista, porque este é o momento, não é? Aquilo que eu vos disse, lutar por um sonho, por um chamamento, sem medo de nos desiludir. Porquê? Porque se não lutarmos, o que é que acontece? Como esta energia vai estar lá forte, vai ser muito pior, vai ser muito mais corrosiva. Pode dar, por exemplo, atitudes escapistas para vitimização e um sofrimento grande. E é muito pior do que a frustração de não conseguir, porque de certeza que esse caminho depois vai levar a outro. Vai certamente, desde que haja amor. Então, ok, estes comportamentos escapistas podem esconder esse tal vazio e que se preenche seguindo esse tal chamamento, portanto, aquelas pessoas que sentem, eu tenho que fazer qualquer coisa maior, eu vou seguir então este sonho, não vou ter receio ou qualquer coisa, sigam-no. Ou então, não tendo esse chamamento, Neptuno tem muito a ver com a missão, com a ajuda. E às vezes a melhor forma de nos ajudarmos a nós é ajudarmos aos outros, é até nos rendermos, Neptuno é a rendição. E muitas vezes, eu já houve uma fase da minha vida que eu percebi isto, porque também tenho um Plutão forte e planetas em Leão e tem muito a ver com as questões mais egocêntricas. Graças a Deus o Neptuno também está ali a fazer um bom aspecto ao Sol, me deu, mas muita gente, não sei até de quem eu ouvi, que há aquelas pessoas que estão muito focadas nos seus problemas, né? E é necessário, porque às vezes estamos focados porque queremos resolvê-los, mas não saímos daquela encruzilhada. A melhor forma às vezes é eu sair de fora de mim, sair quase como do meu corpo, né? Que tem muito a ver com o simbolismo também, Neptuno, tem a ver com as viagens astrais e estados alterados de consciência. E então entregar-me a ajudar alguém, entregar-me a fazer um serviço de voluntariado, em que até se calhar a pessoa pode estar deprimida e vai-lhe custar no início, mas porque o ser humano sempre que ajuda e ele fortalece. E aqui estamos a falar de outra dimensão que eu acho extremamente importante, eu tenho observado e às vezes sigo e tenho trazido sempre bons resultados, que é assim, o Neptuno também tem a ver com o serviço. E Marte com aquilo que nós fazemos. E às vezes nós conseguimos também integrar esse componente na nossa vida, que é, onde é que eu posso ajudar alguém, onde é que eu posso ajudar os outros, servir incondicionalmente, isso vai nos fortalecer imenso. E o que é que nos vai fortalecer? Usando aqui a própria simbologia, o sistema imunitário é muito interessante, porque Neptuno e Marte até têm muita relação com as pandemias. Eu por acaso até ainda pensei, será que ainda vem para aí outra pandemia ou um vírus? Tem muita relação com as pandemias, mas parece que agora a coisa está toda controlada, né? Parece que isto tem mais a ver, olhando aqui para o coletivo, é que Marte é guerra, Neptuno é sem direção, e então entramos aqui numas escaladas enormes, brutais, em que agora é disparar em todas as direções, não é? Então, e canalizar esta energia, se não tivermos um chamamento, façam um voluntariado, façam qualquer coisa. Eu há tempos descobri aqui uma coisa e por falar nisso, é que entretanto esqueci-me de ligar à senhora e vou pôr aqui uma cruz. Cruzei com uma senhora aqui de Santarém que estava num projeto ReFood e ela explicou-me aquilo. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão importante para agora, né? Aproveitar
a comida que não é usada nos supermercados, né? E depois usá-la para fazer cabazes para dar às pessoas que precisam. E, pá, eu gostei tanto de saber aquilo, achei aquilo tão necessário, porque nós não podemos estar à espera de, sei lá, que seja o Estado que tenha dinheiro para ajudar todas as pessoas, ou nós podemos ser esses tais agentes da mudança e da ajuda, Marte e Neptuno aqui. Pedi-lhe o contacto e queria ver se fazia isso. Mas nós podemos ajudar, às vezes, simplesmente, por exemplo, nesse caso, ok, perdemos o foco naquilo que estamos a fazer, mas se estivermos conscientes que até o perdemos porque estamos a ajudar, porque alguém nos ligou e precisa de ajuda, e em vez de pensarmos, ok, pronto, perdi este tempo, não, por amor de Deus, não de todo, ok, eu estive a ajudar alguém, isso eu ajudei, eu fortaleci-me e todos saem melhores. Eu, por exemplo, se fazemos coisas com outras pessoas, às vezes consultas, serviços, e não estou por acaso a falar agora só porque dou consultas, não de todo, é exatamente por outras coisas que também se manifestaram na minha vida. E se eu posso fazer testemunhos de coisas de parcerias que eu tive e que resultaram bem, esta combinação fala-nos exatamente disso, potenciar também os sonhos dos outros, não é? Ou potenciar a cura dos outros, ou a ajuda dos outros. E às vezes esse vazio vem muito por aí, porque tudo isso fortalece-nos. Tudo o que nos enfraquece agora é a vitimização, é a própria falta, é ter passar por isto tudo, tanto sempre ali havendo tudo por uma perspectiva negativa, não é? É o desgaste energético, é aquilo que nós vamos pondo no nosso subconsciente, não sou capaz, isso tudo e por aí fora, não. Mas sempre que nós ajudamos, sempre nós fortalecemos-nos imenso e às vezes isso passa por ajudarmos muito uns aos outros. Tinha aqui não desesperar quando os resultados pretendidos não aparecem, e estava-me a lembrar muito daquelas pessoas então que seguiram projetos, sonhos e que estavam felizes, seguiram esse seu chamamento. O Covid trouxe muito. Epá, não é? E passar por isto, se uma crise obrigar a alguma reorientação, mas não desistam, nada foi em vão, continuem, ajustem as velas. Há aqui um outro fator muito engraçado que é as guerras de opiniões. Isto tem a ver porque Marte está em Gêmeos e afirma-se muito por aquilo que diz. Neptuno é confusão. Então pode aparecer muita confusão também nas redes sociais. E é, olha, aliás, aquela polémica com o Iker Casillas, não foi? Que ele pôs uma publicação a dizer que era gay, depois disse que foi atacado, recebeu uma grande confusão. Até estava-me a ver uma que acho que houve também com a Catarina Furtado, se não estou em erro, mas foi só uma notícia que vi porque ela cortou o cabelo e começaram a criticar porque só tinha cortado um bocadinho do cabelo, quando se calhar estava à espera que cortasse o cabelo todo por causa do movimento das mulheres do Irão, ou seja, tanta confusão. A confusão com o Marcelo porque fez um comentário e então aquilo ganha uma proporção, ou seja, guerras de opiniões e é o desgastar de energia e temos que ver se vale mesmo a pena, não é? Porque senão, não vou estar aí a perder tempo, não é? Se me fizerem um comentário que eu realmente não gosto das redes sociais, como diz a minha amiga, não vou dar aqui a dizer o nome, mas deu uma dica, se vis isso, bloqueia logo essa pessoa, pronto, já está resolvido. Para que é que... Uma pessoa que vai nos invadir e que se calhar nos vai dizer mal e nem sequer nos conhece ou qualquer coisa, bloqueia-se, pronto, fica arrumado o assunto. Mas, e agora vou trazer um movimento, porque em termos coletivos há muita coisa a acontecer, muitos movimentos, e o que para mim achei assim um bocado complexo é que, ok, então estamos a abrir o capítulo de Plutão e Aquário e agora é que vem aqui também grande confusão deste caos, mas se calhar lá está, é aquele caos antes de vir a tal estrela ou uma horda maior ou qualquer coisa, mas é melhor nem fantasiar muito sobre o que é que vem aí. Mas há guerras em que realmente, e Marte e Neptuno são guerras por ideais, são os mártires, são aqueles que lutam por causas e que dão a vida mesmo por esses ideais. E, por exemplo, este movimento das mulheres no Irão é uma expressão deste Marte e Neptuno em que nós pensamos, elas fazem mal de fazer isso, elas têm uma coragem sem limites, que é exatamente Marte, a coragem, e Neptuno,
sem fronteiras, não é? Mas isto resulta de um contexto, não é? Já não aguentam mais, já não aguentam a opressão, e neste tal contexto de Plutão em Capricórnio, acabar com as estruturas, acabar com aquilo que não serve e que precisa de morrer. Se vai acabar, não sabemos, vamos esperar até março, que é que isto, mas há muitas guerras que são feitas por grandes mártires, não é? E pronto, para não puxar também outras que já são má. Cada pessoa tem a sua opinião e nem sequer vou por aí, ou seja, às vezes também podemos estar a viver isto numa situação que nós temos que guerrear, porque faz sentido. Faz sentido, pronto, cada um, não é? Essa grande coragem, muita coragem, exato, muita coragem para coisas, mas eu acho que se essa coragem for para coisas grandes, isto depois é tudo muito subjetivo, né? Mas em que nós acreditamos que é para um bem maior, Neptuno, não é? Eu acho que temos que ir buscar sempre o amor, não é? Sempre que ir a força maior, então que sejam feitas, não é? Mas também é preciso ver, nós estamos a guerrear contra quem? É dentro de nós, porque eu estou a guerrear contra os meus medos, contra os meus filmes negativos, né? Tudo combate está muito para filmes negativos, então isso se calhar faz sentido. Agora, se eu estou a guerrear com uma pessoa que tem uma opinião completamente diferente, será que eu preciso guerrear ou preciso simplesmente mudar o rumo? Ok, pronto, falamos no sentido de serviço e pronto, basicamente era isto que eu tinha aqui para vos trazer, que espero que vos tenha ajudado. E eu vou só terminar então com aquilo aquelas ideias que eu acho que é muito importante. Se tivermos que abandonar algo que não resultou, nada nunca é em vão, não se esqueçam. Não ter medo do que pode não acontecer como o esperado, porque se estamos a seguir um chamamento, é mais importante seguir esse chamamento do que ficar bloqueado no medo completamente. Isso depois vai-nos dar a outros caminhos. E terminar com isto. É em alturas de grande crise, né? Atualmente como no mundo, e se calhar às vezes pode-se manifestar entre nós, que o apelo individual de fazermos algo maior fica mais forte pelo mundo, pela vida de alguém, e então, se quem sentir esses chamamentos que o faça, e também se tiver que abandonar coisas, porque faz parte deste processo de reorientação, tudo bem, e nunca nada é em vão, tá? Olha, eu espero realmente que vocês tenham gostado, e vou esperar também conseguir gravar e deixar gravado isto na página para quem me pediu. E um grande beijinho, fiquem bem, obrigada e pronto, espero que tenha feito alguma diferença. Tá bom? Obrigada, beijinhos.